Olá, tudo bem com vocês? Olha, hoje você deve estar surpreso aí que eu botei uns numerozinhos ali no quadro, mas eu tô louco para fazer esse vídeo para vocês. E qual é a desse vídeo? Olha, vira mexe alguém me pergunta, Dino, sinceramente, vale a pena fazer concurso público? Essa é a pergunta que não quer calar. Bom, vocês são felizados, porque hoje a gente tem muita discussão sobre isso, tem muita coisa aí rolando aí na internet, nas redes sociais, e a gente tem muitos referenciais. Na minha época, que eu decidi fazer concurso público, eu sou servidor, em primeiro lugar fui servidor da Secretaria de Estado de Educação, como professor, e depois de 10 anos na ativa eu resolvi buscar uma remuneração melhor, achei que valia a pena, e fui professor da Universidade de Brasília, e depois acabei como consultor legislativo. Tentei Rio Branco também, como eu digo para vocês, bati para fora, tirei uma nota ótima em português, que é a origem de todos esses cursos que eu dou, foi essa nota. Enfim, mas eu vim de uma família de servidores públicos e eu segui por ali. Mas eu acho que a questão hoje ela é muito mais complexa e exige uma explicação um pouco mais detalhada se vale a pena ou não vale a pena ser servidor público. Primeira coisa vai estar no campo afetivo e emocional. Nem todo mundo tem o talho, tem a vocação para ser servidor público, né? Eu já ouvi inúmeros depoimentos, inclusive de familiares que me disseram, olha, meu pai, você... Bom, agora já descobriu que é minha filha, né? Eu não sei se eu vou me encontrar no serviço público, eu tenho outros interesses e tal, e isso é muito comum, né? Eu tenho sobrinhos que estão empreendendo. Eu acho que o empreendedorismo, e nós estamos empreendendo agora também com os nossos cursos online, eles são o empreendedorismo é a grande mola propulsora de qualquer economia. E mais ainda, os empreendedores pequenos, como é o nosso caso, desse nosso trabalho que está sendo realizado praticamente com a Karine e comigo, tocando o barco, e agora com a ajuda do Omnivídeo, da Omnivídeos, e anteriormente era a ajuda lá do Will, que fez o primeiro curso. Então, mas isso move a economia, e não é só no Brasil, isso é aqui na Europa, na América do Norte, tanto é que nos Estados Unidos uma das máximas é to have your own business, ter seu próprio negócio. Agora, é preciso entender bem o seguinte, primeiro, alimente o seu coração, faça aquilo que te motive, isso é fundamental, fundamental. Uma vez eu conversava com um rapaz que ele falou para mim, olha, não nasci para ficar atrás de uma mesa, muitas vezes fazer aquela metade do carimbo, não é o caso das carreiras típicas de Estado, enfim, hoje a administração pública é muito dinâmica, determinados setores são tão dinâmicos quanto a própria iniciativa privada. Mas o fato é que a pessoa às vezes tem que encontrar isso, olha, eu nasci para empreender, eu quero ter o meu negócio, eu quero tocar para frente, eu quero realmente investir nessa parte de empreendedorismo. E eu lhe dou maior 10, tanto é que eu estou empreendendo hoje, juntamente com a Karine, já sempre tive um pé no empreendedorismo, porque a salinha, até estamos gravando aqui hoje, porque eu precisava de ter um quadro para fazer um cálculo, e essa salinha é empreender. Eu nunca deixei de empreender, embora de uma maneira mais tímida. E agora a gente está tentando entrar no mercado, portanto a gente está empreendendo também. Então, vencida essa questão de afetivo e emocional, de onde é que está teu lugar no mundo, que eu acho fundamental, de que maneira que você pretende servir a sociedade, ser útil à sociedade, vencida essa etapa, a gente tem que responder algumas coisas. Primeiro, sim, vale a pena ser servidor público. 2, os concursos vão acabar, vão diminuir. Bom, vamos tentar explicar algumas coisas. Primeiro, eu não passo uma semana sem ler no jornal, ainda que num cantinho ou no outro, vai ter concurso ali, vai ter concurso aqui, vai ter concurso ali, ou seja, essa história de que não vai ter mais concurso, ela vem desde a minha época, e não tem como, porque o Estado, algumas pessoas dizem que o Estado brasileiro ele é muito grande, nem tanto, eu acho que o Estado brasileiro não é muito bem distribuído. Mas com uma população que cresce, não tem a menor dúvida, o serviço público cresce também. E é um outro fator muito interessante, eu acho que você já deve ter reparado nisso. Você pega, por exemplo, uma sessão do Senado Federal, uma sessão da Câmara, nos tribunais é mais difícil, isso que eu vou dizer, né? Mas você vai ver que os deputados eles estão sempre escudados
por um conjunto de pessoas que nem sempre aparecem na mídia. Estão ali quietinho. E no noticiário não aparece tanto porque lá realmente na vara ou no plenário, não tem como esse pessoal ficar imediatamente atrás dos ministros ou do juiz. Mas vocês tenham certeza do seguinte, quem é que toca a administração pública? Quem toca a administração pública somos nós, servidores de carreira. Né? Olha, eu já fui assessor parlamentar no Senado Federal, sou consultor legislativo de carreira. No Senado, por exemplo, não se faz nada praticamente sem ouvir a consultoria legislativa. Entende? Você vai num gabinete de ministro, ele tem vários, às vezes são juízes que são requisitados e assessores. Por quê? Porque a administração pública, os agentes políticos, eles não têm como tocar o Estado sozinhos, eles precisam de um conjunto de assessores e de profissionais tarimbados. Eu vejo isso direto. Por exemplo, recentemente, não vou colocar nomes que não é legal, um colega próximo meu, do Senado, consultor do Senado, quando eu penso que não, fazia parte da equipe de economia do governo anterior. Entrou a equipe de transição, estava lá também. Por quê? Porque o Estado não tem como abrir mão de eu não gosto da palavra elite, mas ele não tem como abrir mão de uma mão de obra extremamente qualificada para tocar o Estado, para ajudar o agente político a gerir o Estado. E isso não é de hoje. Se vocês pegarem lá no Raimundo Faoro, nos Donos do Poder, você vai ver que desde o Império, o rei se cercava dessa burocracia de Estado, burocracia no bom sentido, do caminho certo, mas dessas pessoas que ajudavam a gerir o Estado. Então, sempre haverá um espaço para assessores, consultores, administradores, pedagogos, o que você quiser, economistas, analistas judiciários, legislativos, técnicos judiciários, técnicos legislativos no Estado. O que mudou um pouco, como eu já disse em outro vídeo, não trago aqui, a concorrência está mais ferrenha. Então, sempre haverá concurso público, e aí está faltando aí uma grande pergunta, mas por que vale a pena fazer concurso público? Será que será que hoje já não vale mais a pena? Afinal de contas, as regras de aposentadoria estão mudando, é verdade. Hoje, assim, por exemplo, eu faço parte de uma leva que está terminando, que é o pessoal que entrou lá na década de 90 no serviço público e que tem direito à paridade, integralidade, essa coisa toda. Hoje já não é assim, e se for aprovada uma reforma que praticamente vai colocar em prática o FUNPRESP, né, para todo mundo, ou seja, você vai ter contas individuais de capitalização e realmente as aposentadorias vão ser muito variáveis. Eu nem sei se eu vou estar aqui para poder ver alguém que se aposentou, que vai se aposentar com essas novas regras que estão sendo colocadas. Mas ainda assim, eu acho que vale a pena o que eu vou mostrar para vocês, esse cálculo que está aqui no quadro, e que foi feito para mim no ano de 2000, por uma pessoa que eu preparei para ser tabelião. E foi uma conta, eu não sabia dessa conta quando eu resolvi ser servidor público, não. Mas essa conta, desde que fizeram para mim, eu faço para todos os meus alunos, porque eu acho que ela vai explicar com muita objetividade por que vale a pena ser servidor público, tá? Eu não sei se vocês já sacaram qual é a onda ali, mas eu faço questão de fazer essa conta para poder quebrar alguns mitos que estão por aí. Vou pegar uma aguinha aqui. Um detalhe também que eu quero deixar claro, essa história de fazer conta para comparar a aposentadoria de servidor só pelo INSS, tem algumas carreiras que realmente não são muito bem remuneradas, que ficam ali dentro do teto do INSS. Mas as carreiras típicas de Estado, as carreiras mais técnicas, elas não são remuneradas pelo teto do INSS, nunca foram. Ela pode fazer essa comparação. E até, como cidadão brasileiro, acho até que é uma certa injustiça, porque você tem duas previdências, né? Mesmo a gente que é servidor público contribuindo 11% pelo teto, seria mais legal que a gente tivesse uma previdência única e que aquele que ganha mais pudesse de fato ganhar mais porque contribuiu mais. Mas deveria ser uma coisa mais equilibrada. Mas isso é para outra hora, estão discutindo aí,
vivem discutindo essa questão, vamos ver no que se chega. E também uma outra coisa que normalmente todos os estados, você vai ver pelo mundo afora, na Europa, nos Estados Unidos, também a idade limite tem aumentado um pouco. Não estou fazendo defesa de ninguém, eu acho que tem que a gente discutir as coisas assim de uma maneira mais objetiva. Mas vamos lá. Então, essa conta aqui é uma conta muito curiosa. Eu vou pegar um teto, mas não tem problema se vocês fizerem proporcionalmente para nível médio, vai dar certo também. Então, o que aconteceu? Então, qual é a origem dessa conta? Né? De professor, um contador de história, lá vou eu, né? 2000, ano de 2000, há 18 anos, né? Eu preparei uma pessoa que, assim como eu era consultor de orçamento e consultor legislativo, no caso de orçamento e finanças da Câmara Federal. Não vou dizer o nome. Eu preparei essa pessoa para a prova, tinha uma prova de tabelião. Naquela época eu ainda não trabalhava muito com as outras provas de tabelião escritas, só com a prova que tinha na época, que era uma prova de atualidade, depois vinham as peças específicas. Eu também não preparo para as peças, mas trabalho com as questões. Mas vamos lá. Então eu preparei, era um indivíduo que naquela época tinha mais ou menos a idade que eu tenho hoje, acho que tem uma diferença de uns 10 anos, mais ou menos isso. Ele passou, a brincar, e foi o único coroa que passou no meio da garotada. Aí chegou aqui na sala, conversei com ele, pô, meus parabéns e tal, papá. E ele fez uma colocação para mim, muito curiosa, que eu sempre faço para meus alunos. Falou, Diano, não sei se vou subir. Eu falei, how come? Como é que tu não vai subir? Ele falou, não sei. Eu falei, você pode me explicar? Eu falei, posso. E ele fez essa conta para mim, que eu mostro para vocês sempre. Vamos lá tentar entender? Eu tenho atualizado, né? Então é o seguinte, eu estou colocando aqui, vocês sabem que o teto da administração pública federal não é 30 mil, é 39 mil. Mas como a gente já sabe que vai ter um decréscimo, porque hoje as pessoas não têm mais a integralidade, eu botei 30, tá certo? E o que ele fez a conta para mim? Ele passou para tabelião. Vocês sabem que o tabelião é iniciativa privada, ele o cartório, ele é supervisionado pelo judiciário, mas ele é privado. Então, o que acontece? Aí sim, a remuneração dentro do cartório, o teto que é garantido é o quê? Hoje eu acho que o teto do INSS está um pouco mais de 5 mil reais. Muito bem. Aí eu falei, tá, opa, aqui na hora, quer dizer, vamos lá. Eu falei, tá bom, deixa eu entender isso mesmo. Aí ele falou para mim, o negócio é o seguinte, ele estava mais ou menos há 1 ano da aposentadoria. No caso dele hoje, a aposentadoria dele é teto salarial. O STF seria em torno de 39 mil. Então essa conta aqui, a tela está um pouco abaixo, mas eu acho que está legal, tá bom. Aí ele falou para mim o seguinte, Diano, se eu entrar no cartório, tá, eu vou ter uma remuneração média de 200 mil, dava mais ou menos na época, né? 200 e tal. É dinheiro para Dedéu, né? Falei, pô, mas tu tá ficando doido, rapaz? Tu vai deixar 200 mil reais se você está ganhando 30? Ele falou, mas tem um probleminha. Eu falei, qual é o probleminha? Ele falou, o problema é o seguinte, eu estou com quase 60, estou com 60 anos, e eu estou há 1 ano para garantir uma remuneração fixa de 30 mil, que eu já falei aqui, que na verdade hoje seriam 39 mil. O do GDF não, tá? O GDF é menor, é 35 mil. Falei, tá, e daí? Ele falou, pois é, vamos fazer uma conta? Eu falei, vamos. Falou, vamos pegar um investimento extremamente simples. Eu falei, tá, imóvel. Ele falou, tá legal, imóvel é uma coisa bem clara. Quanto é que eu teria que ter, em termos de imóveis, para alcançar essa remuneração de 30 mil reais? Eu falei, vamos fazer uma conta aí. Ele falou, vamos. Olha, você pega um imóvel que dá 2 mil reais, e aqui em Brasília esse imóvel que dá 2 mil reais custa mais ou menos uns 500 pila. Tá? Quantos imóveis eu precisaria desses de 500 mil para garantir uma remuneração de 30 mil? Aí foi a conta aproximada e cheguei nesse valorzinho aqui. É isso mesmo, 7 milhões e 500 mil reais, tá? Pegando um aluguel de 2 mil, precisaria de 15 imóveis de 500 mil, e eles dariam 7 milhões e 500 mil reais, tá? Seria o que você teria que ter em termos de imóvel para te remunerar isso daqui. Claro, quem saca de economia sabe que não é bem assim, porque quando você vai juntando primeiro 1 milhão, 2 milhões, ali há uma certa alavancagem, mas não dá para fazer esse cálculo atuarial aqui nesse nosso vídeo. Então o que acontece? Então ele falou assim, olha,
Por isso é que muitas vezes, o servidor público é Marajá, hoje mesmo já ouviu alguma coisa ali na rádio, que usaram até, já foi até objeto de campanha presidencial, toda hora querem morder a gente, mas ninguém diz que a gente paga, ao longo de toda a vida aí de serviço público, paga 11% em cima da remuneração integral, tá? Só para você ter uma ideia, quem é comissionado não paga 11% em cima da integral, paga 11% em cima do teto salarial. Isso deixa para depois. Então o que ele disse? Olha, quem tem hoje 30 mil reais de salário tem o equivalente mais ou menos ao acúmulo de um capital de 7 milhões e meio. Olha, quantas pessoas que você conhece que tem 7 milhões e meio de capital para valer? Eu não conheço muitas, até porque eu não venho de uma família muito abastada. Meu pai era motorista, teve oportunidades na vida, se aposentou muito bem. Minha mãe veio fazer curso superior depois e todos nós lá em casa estudamos. Eu tenho um irmão que é comerciante, não quis fazer o ensino superior, mas tem um médico, um jornalista e um professor que sou eu aqui. Então lá em casa, 7 milhões e meio, dinheiro para dedéu. É dinheiro para dedéu, não é pouca coisa não, é muita grana. Então eu conheço poucas, eu conheço uma pessoa próxima que tem esse valor, mas em média, isso aqui é uma pequena fortuna, não é verdade? Claro, quem caiu na lota é outra história, mas vamos lá. Aí o que ele colocou para mim? Ele falou, Diano, eu estou há um ano, de garantir essa remuneração de 30 mil reais. Eu falei, sim, cara, mas tu vai ganhar 200 mil. Eu falei, pois é, mas aí é que está o problema. Como assim? Ele falou, é o seguinte, o cartório, ele vai esses 200 mil bruto. É um cartório topadão. Então, digamos que ele vai me deixar líquido aí em torno aí de, depois de eu pagar as despesas e tal, vai me deixar 100 mil, mais ou menos, de remuneração líquida. Bacana. Aí o que ele falou para mim? Ele falou, quantos anos? Porque o teto lá é 5 mil, correto? Se ele tiver um piripaque, seria 5 mil. Tá? Aí ele falou, quantos anos eu teria que trabalhar para conseguir chegar no acúmulo de capital de 7 milhões e meio, que ia me garantir o que eu vou ter garantido daqui a um ano. Eu falei, caraca, brother, eu não tinha parado para pensar nisso. Ele falou, comece a parar, vamos ver. Então, o que ia acontecer? Né? 100 mil líquido, mas ele tem que viver. Digamos que ele tivesse uma disciplina e vivesse com 50 mil. Então, a cada 10 meses, ele ia mais ou menos comprar um apartamento. Um apartamento, cada 10 meses. Tá? E aí, o que ia acontecer? Para chegar nos 15, ele ia precisar pelo menos mais uns 10 anos, uma coisa com muita disciplina. Ou seja, tudo bem, aqui ele tinha feito o percurso de 30 e poucos anos aqui para estar no final da aposentadoria. Mas aí o que ele falou? Pois é, e ele estava com 60, mais ou menos como eu estou hoje, vou fazer agora, e o que ele disse? Ele falou, Diano, nesses próximos 15 anos, eu ganhando isso aqui, não tem, você pode trabalhar até quando você quiser no cartório, eu quero te fazer, qual é a probabilidade de eu ter um piripaque? Eu falei, rapaz, é grande, porque a gente o corpo vai sentindo a idade. Eu falei, então tá aí o que você está entendendo. Eu não posso deixar uma remuneração de 30 mil reais, que me equivale a mais ou menos a isso aqui de capital, para me arriscar a ter uma remuneração de 200 mil, que eu vou ter que trabalhar mais 15 anos para poder chegar no mesmo lugar que eu estou quase chegando. Falei, cara, pô, que negócio sério. Então, o que aconteceu? Mas ele resolveu, na época podia pedir licença, ele pediu licença sem vencimento, assumiu o tabelionato, nomeou um substituto, voltou para lá, fez a aposentadoria dele, garantiu a aposentadoria, voltou para o cartório e foi tocar o barco dele. Beleza. Mas o que eu quero dizer então? O que eu quero dizer é que nós servidores hoje, quando nós temos um salário, aqui eu botei logo um pouco bem alto, mas alguém que passa num concurso, por exemplo, digamos, um concurso de nível médio, a remuneração média aí de 7 mil, de 6 mil, então tudo bem, vamos lá, baixou. Mas a hora que você tem 7 mil reais, quer dizer, para você, vamos botar de 7 a 8, para fazer uma conta redonda, dividido por 500, dividido por 2 mil, você precisaria de quantos imóveis de 500 mil para chegar nesses 8 mil? Então seriam 4, mais ou menos 4. E 4 vezes 500 são 2 milhões de reais. Tenta ver quanto é que leva
chegar em 2 milhões de reais. Pouca gente também tem essa remuneração. Só para você ter uma ideia, no imposto de renda, experimenta a hora que estiver fazendo um exercício lá, coloca lá que você tem mais de 1 milhão de renda, de capital ou de bens, ele vai te perguntar para confirmar. Por quê? Porque, considerando o contexto do Brasil, não são muitas pessoas que têm 1 milhão de reais acumulado. Então, 2 milhões, muito menos ainda. E 7 milhões e meio, muito menos. Mas eu conheço fulano de 50, não. Eu estou falando da realidade média. Não estou falando do cara que ganhou na loja, não estou falando do cara que vem de uma família, que é um industrial. Estou falando da média. E pode procurar também no meio empresarial também, que o sujeito que tem aí 7 milhões e meio, ele está bem. Ele está bem. Não dá para você comprar um Learjet, nada disso. Esquece. Dá para ter uma boa vida. Não é coisa do outro mundo, mas dá para ter uma boa vida. Também quem ganha na loto 30 milhões não vai estar para comprar Learjet, fazer nada, é muito mais que é preciso. Muito bem, então é por isso que na verdade vale a pena ser servidor público. A remuneração é muito determinante. Por quê? Porque quando você tem uma remuneração adequada, como essa, que seja de 7 mil, de 15 mil, de 20 mil ou de 30 mil, você realmente tem uma remuneração que equivale a um acúmulo de capital que poucas pessoas têm ao longo da vida. Vale a pena ser servidor público. Portanto, e está aí demonstrado para vocês um cálculo aproximado.